Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos quem foi Luca Pacioli. Eu começo com uma curiosidade. Os rostos dos matemáticos mais antigos são desconhecidos. Quando nós vemos, por exemplo, uma representação do rosto do Pitágoras, aquele desenho é falso. O primeiro matemático que de fato se tem uma representação fiel do seu rosto é o Luca Pacioli. Então aqui, o mais antigo rosto verdadeiramente conhecido de um matemático. Bom, quem foi esse cara aí? É assim, ó. Ele é dessa cidade aqui, que fica mais ou menos aqui na região da atual Itália. Em 1464, se mudou para Veneza, que naquela época era uma república. A República de Veneza ficava por aqui. E lá o Luca Pacioli começou a dar aulas particulares de matemática. E com os mercadores da região, aprendeu sobre contabilidade. Depois ele se mudou para Roma, em 1470. Roma é por aqui assim. E lá se tornou frade. É o Frei Luca Pacioli. Depois, ele se tornou professor universitário de matemática. Isso foi em 1477. Ele começou a lecionar na Universidade de Perugia, que também é nessa região ali do meio da atual Itália. Ao longo da vida, ele deu aula em várias universidades. Perugia foi a primeira. Em 1494, ele publicou este livro, cujo título é enorme e entrou para a história conhecido simplesmente como Summa. É um livro que trata de aritmética, álgebra, geometria e contabilidade. É o melhor livro que foi produzido lá na época, anos 1400, início dos anos 1500, tratando sobre matemática de nível popular, matemática que os comerciantes precisam, por exemplo. É um resumo de tudo o que se sabia de matemática na região da atual Itália, lá na época do Renascimento. Eu fui lá, peguei o livro. Aqui, por exemplo, ele ensina a tabuada. Esta parte aqui é bem famosa. O Luca Pacioli tinha aprendido sobre contabilidade lá em Veneza e foi a primeira pessoa a escrever sobre o assunto. É aqui que começa a contabilidade moderna. Nessa parte aqui, ele começa a explicar o método das partidas dobradas. Para cada transação financeira, é feito o lançamento de um débito e de um crédito. O Luca Pacioli é considerado o pai da contabilidade. Agora eu vou falar um pouco sobre álgebra. É assim, ó. O primeiro livro de álgebra foi escrito lá pelos anos 820 pelo Al-Khwarizmi. Esse livro aqui. Na sequência, surgiu o livro do Fibonacci. Esse aqui lá em 1202. E na sequência, o livro do Luca Pacioli, o Summa.
Então aqui eu coloquei em ordem cronológica os principais livros de álgebra que surgiram na humanidade. O primeiro, o livro do Fibonacci, é claramente inspirado no livro do Al-Khawarizmi. Vários exercícios daqui foram retirados de cá. E o Luca Pacioli fez algo parecido com o livro do Fibonacci. Vários dos exercícios daqui foram retirados de cá. Então, na história da álgebra, esses são, em sequência, os principais livros que foram surgindo. Eu vou falar um pouco sobre notação. Eu peguei o livro do Luca Pacioli e eu vou falar sobre o que aparece aqui. Aparece 2COP6 216, 2CO 210, depois aparece 105. O que é isso? É o seguinte. Isso aqui é o nosso atual X. Isso aqui é o nosso atual mais, com esse símbolo. E aqui nós colocamos o igual. Deixa eu escrever aqui do lado. 2x mais 6 igual a 216. 2x é igual a 210. Eu subtraí 6 dos dois lados. X igual a 105. Eu dividi tudo por 2. Aqui a maneira atual. Aqui como se fazia em 1494. Deixa eu falar sobre esse CO, esse P. É assim, ó. Aquilo que hoje nós representamos por X. No trabalho do Al-Khawarizmi, ele utilizava duas palavras. A palavra raiz e a palavra shai. Então é isso o que se encontra aqui. O Fibonacci apenas traduziu do árabe para o latim. Raiz, isso aqui significa coisa em latim. E o Luca Pacioli pegou a palavra coisa, que em italiano é essa daqui, e da palavra coisa pegou apenas o início dela. Então aqui começam as abreviações em matemática. Nessa época aí, os anos 1400. Antes, a matemática era toda escrita. Então agora, lentamente começam a surgir os símbolos. Esse P aqui é que em italiano essa é a palavra para mais. Por isso que ele usava o P. Quando precisava do menos, que em italiano se escreve assim, ele pegava só o M. E para o igual, que hoje nós fazemos assim, essas duas barrinhas, ou ele deixava o espaço, como fez aqui, ou escrevia AE. Da palavra igual. E aqui tratando do x ao quadrado, que atualmente é representado assim, né? Veio do árabe da palavra tesouro, que o Fibonacci usou census. E o Luca Pacioli, da palavra em italiano censo, usava apenas o CE. Então, por exemplo, 3, C, E, M, 4, A, E, 8. O que é isso aqui? Na notação do Luca Pacioli é 3x ao quadrado menos 4 igual a 8. Na notação moderna. Esse livro, Suma, fez muito sucesso, como eu disse, de tal maneira que chamou a atenção do Duque de Milão, o Ludovico Sforza. Milão era um ducado
Figura que é assim. O Duque de Milão levou o Luca Pacioli para a sua corte. Em 1497. Ele gostava de ser cercado por intelectuais. Um intelectual que já estava lá em Milão foi o Leonardo da Vinci. E o Luca Pacioli e o Leonardo da Vinci rapidamente viraram amigos. O Leonardo da Vinci tinha sido contratado pelo Sforza para, por exemplo, fazer uma pintura na parede do refeitório desta igreja aqui. A pintura que o Leonardo fez foi a Última Ceia. Então, a Última Ceia, ela está na parede do refeitório daquela igreja ali, ó. E aqui está a porta do refeitório. Então, isso aqui está logo acima da porta do refeitório desta igreja aqui. Foi uma encomenda do Duque de Milão ao Da Vinci. O Da Vinci e o Luca Pacioli discutiam sobre matemática. Em 1498, o Luca Pacioli começou a escrever um livro que só foi publicado em 1509. E o Da Vinci tem participação aqui. Já vou falar sobre isso. O nome do livro é Divina Proporção e trata, no seu início, daquela história que hoje nós chamamos de número de ouro. É assim, ó. Aqui eu tenho um segmento de tamanho A mais B. Foi o Luca Pacioli quem chamou de divina proporção o seguinte fato: se você pegar o todo pela parte maior e isso aí for igual à parte maior pela parte menor, dizemos que esse segmento foi dividido em divina proporção. Isso aqui dá o tal do φ, o número de ouro, o 1 mais raiz de 5 sobre 2. Divina proporção, ideia de chamar com esse nome é do Luca Pacioli. Nesse mesmo livro, aparecem aqui, ó, proporções no corpo humano. E foi o Leonardo da Vinci quem fez estas ilustrações aqui. Todo o final do livro aparecem sólidos e a parte de perspectiva é muito importante aqui. Você consegue identificar que isso aqui está lá atrás, isso aqui está aqui na frente. Perspectiva é algo muito importante na pintura. Por exemplo, quando o Leonardo da Vinci queria representar na proporção correta dois objetos, um aqui na frente e outro aqui atrás, ele precisava saber como fazer isso. O Luca Pacioli ajudou o Da Vinci nesse assunto aí. Então, o Luca Pacioli, ele fez um serviço aí de assessoria matemática para o seu amigo, o genial Leonardo da Vinci. Então aqui, um livro escrito pelo Luca Pacioli, ilustrado pelo Da Vinci. Em 1499, o rei da França invadiu Milão, de tal maneira que o Da Vinci e o Luca Pacioli perderam o seu patrono. Eles perambularam um pouco pela Itália até que acabaram em Florença. Florença é mais ou menos
por aqui assim. O Luca Pacioli e o Da Vinci estiveram juntos lá em Florença. Ao que parece, eles até moraram juntos por algum tempo. Lá em Florença, o Leonardo da Vinci passou a trabalhar para o César Borgia. O Borgia tinha interesse no trabalho do Da Vinci para a construção de obras que envolvessem arquitetura e máquinas de guerra. Esse Borgia é um personagem bem conhecido. É assim. Em 1502, o Maquiavel esteve lá em Florença. A Florença do Borgia, na qual se encontravam o Luca Pacioli e o Leonardo da Vinci. O Maquiavel, ao observar o comportamento do Borgia, a partir disso escreveu um livro, O Príncipe. O famoso livro O Príncipe, escrito pelo Maquiavel, é inspirado nas atitudes políticas do Borgia. Então houve um tempo em Florença em que estiveram juntos o Luca Pacioli, o Leonardo da Vinci e o Maquiavel. Em 1503, o Leonardo da Vinci começou a pintar a Mona Lisa. Ele fez isso até 1506. Então a Mona Lisa foi pintada em uma época na qual o Luca Pacioli era amigo do Da Vinci. Então aí é razoável supor que o Luca Pacioli viu o processo da pintura da Mona Lisa. Em 1506, o Luca Pacioli entrou para um mosteiro, de tal maneira que a partir daí não se sabe mais como é que continuou a amizade dos dois, o Luca Pacioli e o Leonardo da Vinci. Até porque um pouco mais tarde, o Leonardo da Vinci voltou a morar em Milão. Depois de sair do mosteiro, o Luca Pacioli voltou a ser professor universitário de matemática. Então, aí está o sujeito. Só o fato de ter sido um amigo íntimo do Leonardo da Vinci já é bastante. Mas fora isso, ele escreveu aí o mais importante livro de álgebra dos anos 1400, é o pai da contabilidade, e tem aqui, ó, o mais antigo rosto de um matemático que é conhecido. Espero que tenha gostado, inscreva-se no canal, e é isso daí.